E aí, pessoal, tudo bem? Você já parou pra pensar como teria sido o início da relação entre os humanos e os cães, tipo lá atrás mesmo, nos primórdios da humanidade? Então, tem um filme aqui que explora exatamente isso e de um jeito muito bonito, visualmente incrível e com uma história bem bacana. Eu tô falando de Alpha, de 2018, que é aquele tipo de filme que mistura aventura, emoção e uma conexão profunda com a natureza. Ele se passa há mais de 20 mil anos, durante a Era do Gelo, quando os humanos ainda estavam aprendendo a sobreviver em um mundo extremamente hostil, não tinha tecnologia, não tinha conforto, era o homem contra a natureza literalmente, e é nesse cenário que a história acontece. A trama aqui gira em torno de um jovem caçador que tá numa espécie de ritual de passagem, aquela coisa meio ancestral mesmo, de sair com os anciões da tribo pra caçar e mostrar que ele já é um homem, só que as coisas não saem como planejado, ele acaba ficando separado do grupo, ferido e completamente sozinho num território selvagem, e aí que começa a verdadeira jornada. O filme mostra como ele tenta sobreviver ao frio absurdo, à escassez de comida e o perigo constante dos predadores, mas o mais interessante é a relação que ele começa a construir com um lobo, que até então era um inimigo natural do ser humano. Aos poucos, esses dois seres que deveriam se odiar começam aqui a entender que talvez seja melhor unir as forças. E o legal é que o filme não é só sobre sobrevivência, ele fala muito sobre instinto, confiança e até empatia, e tudo isso sem precisar de diálogos longos ou forçados. A narrativa é bem visual, com cenas lindíssimas e silenciosas que dizem muito só pelo olhar dos personagens. É aquele tipo de filme que você assiste e fica pensando depois. A fotografia do filme é absurda de linda, cada paisagem parece uma pintura, e como o ritmo do filme é um pouco mais lento, você consegue realmente sentir o ambiente, o frio, a tensão, e a trilha sonora também ajuda muito nisso. Tem aquela pegada épica, mas sem exageros, tudo ali é pensado para te jogar dentro daquele mundo. Então, se você curte filmes com aventura, paisagens incríveis e uma história que vai muito além da ação, Alpha é uma boa pedida. Não é um blockbuster cheio de explosões, mas é um filme que entrega emoção, beleza, e ainda te faz pensar sobre como as nossas relações, até com outras espécies, podem ser construídas a partir da confiança e do instinto de sobreviver junto. Então veja lá na Netflix hoje mesmo, Alpha. Como você já viu, hoje o nosso vídeo é da Netflix. Eu sei que vocês gostam quando eu trago filmes lá da vermelhinha pra você, então eu só peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, e também indique aqui o nosso canal pra algum amigo. Eu tô em busca aí dos 1000 inscritos, então eu conto com a moral de vocês. Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora, você já ouviu falar de um filme chamado Alice da Minha Vida? É uma comédia romântica que estreou agora em 2025, e sério, é aquele tipo de filme que te pega de surpresa no bom sentido. A história gira em torno da Alex, uma jovem que tá passando por um momento muito delicado. Ela acabou de perder a mãe, só que ao invés de deixar só saudade, a mãe dela também deixou uma lição bem diferente. E é aí que começa toda a jornada da Alex. Imagina só, você tá tentando lidar com o luto e descobre que a sua mãe gravou uma série de vídeos antes de morrer, te desafiando a realizar uma lista de desejos que ela mesma escreveu quando era adolescente. E cada vez que a Alex completa um item da lista, ela recebe um novo vídeo da mãe, com mensagens, reflexões e até aqui novos desafios. O legal é que a lista não é só cheia de coisas simples e bobinhas, são coisas que fazem a Alex sair dessa zona de conforto e encarar seus medos, rever as suas escolhas e principalmente se redescobrir. O filme toca em temas bem profundos como autoconhecimento, recomeço, mas sem ficar pesado. Ele te faz pensar, mas também te abraça. A cada passo que a Alex dá, ela vai entendendo mais sobre quem é, sobre o passado da mãe e sobre o que realmente importa na vida, e tudo isso rola de forma super leve, com aquele equilíbrio entre emoção e humor. O visual do filme também é bem bonito, bem atual, com uma trilha sonora que casa perfeitamente com cada momento. Ele dá aquele climinha gostoso. Então, se você curte filmes que misturam comédia romântica com aquela pegada inspiradora, A Alice da Minha Vida é uma excelente pedida. É um filme que vai fazer você se permitir viver e se reconectar com quem você é de verdade, e lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Então assista hoje mesmo lá na Netflix, A Lista da Minha Vida. E continuando a nossa lista da Netflix, se você curte filmes com clima sombrio, meio gótico e ainda por cima com aquela vibe da lenda assustadora, então A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é obrigatório na sua lista. É um clássico de 1999, dirigido pelo Tim Burton, então já dá pra imaginar a estética, toda aquela atmosfera sombria, com um visual estilizado, meio conto de fadas macabro, muito a cara desse diretor. A história se passa no século XVIII, em uma vila chamada Sleep Hollow, e como o nome já entrega,
entrega é típico lugar que parece que tem uma parada no tempo, cheio de neblina, árvores retorcidas e, claro, muitos segredos. A vibe é aquela da cidade pequena, onde todo mundo parece esconder alguma coisa. O protagonista é o Ichabod Crane, e feito aqui pelo Johnny Depp. Ele é um detetive nova-iorquino, meio cético, meio esquisitão, que é enviado aqui para essa vila para investigar uma série de assassinatos misteriosos, mas o problema é que todas as vítimas aparecem sem a cabeça e o povo da cidade tá convencido de que o responsável é uma figura lendária, o Cavaleiro Sem Cabeça. E aí começa aquele embate clássico, razão versus superstição. O Ichabod chega todo racional, tentando querer resolver com a ciência lógica e os métodos modernos, mas logo percebe que o buraco é bem mais embaixo. À medida com que ele se aprofunda no mistério, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, sombrias e intensas. E falando no visual, cada cena parece ser uma pintura, é tudo muito estilizado, as roupas, a floresta, as construções antigas, a fotografia escura, cheio de contraste, contribui aqui demais para um clima meio macabro e é praticamente aqui um personagem à parte. O elenco também tá muito bem, além do Johnny Depp tem a Christina Ricci, que vive aqui a Katrina, uma jovem misteriosa que cruza o caminho do Ichabod, e como não podia faltar no filme do Tim Burton, tem uma pegada meio teatral, com atuações que misturam exagero com melancolia. Aí o Cavaleiro, sem dar spoiler pra você, mas ele é bem mais do que só um vilão sem cabeça cavalgando à noite. A história dele é macabra, tem um fundo trágico, e o jeito que isso tudo encaixa na trama é muito bem feito. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é aquele tipo de filme que mistura terror leve com suspense, fantasia e um visual marcante. Não é aquele terror pra dar susto a cada 5 minutos, mas ele te pega numa ambientação e mistério e aquele climinha de história assustadora pra se contar na beira da fogueira. E se você curte um bom mistério com toque sobrenatural e ainda por cima é fã do estilo único do Tim Burton, esse filme aqui é uma pedida certa. Pode dar play sem medo e veja hoje mesmo, e depois volta aqui nos comentários e me conta o que você achou, beleza? Assiste lá na Netflix A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E pra finalizar o nosso vídeo de hoje, se você curte aqueles filmes que mistura suspense, tensão psicológica e uma pitada de terror com uma atmosfera pesada, Apóstolo é um baita achado. É um filme de 2018, original da Netflix, e que eu já vou te avisando, não é aquele terror comum, cheio de sustos gratuitos. É um terror mais denso, mais mental, que vai te deixando desconfortável aos poucos, e isso é o que faz ele ser tão bom. A história se passa em 1905, um cara chamado Thomas, vivido aqui pelo Dan Stevens, que inclusive tá muito bem no papel. Ele vai até uma ilha remota para resgatar a irmã, que foi sequestrada por um culto religioso bizarro, e aí que já dá pra saber que vem treta pesada pela frente. O mais louco é o clima do lugar. A ilha tem uma vibe totalmente sombria e opressora, parece que o tempo parou. O povo lá vive em comunidade, todo mundo segue as ordens de um líder espiritual, e tem aquele ar de que algo muito errado tá acontecendo ali, mas ninguém fala claramente o que é. E o Thomas, ao invés de chegar chutando a porta, ele vai se infiltrando no culto devagar, fingindo ser só mais um seguidor. Enquanto isso, ele vai investigando por baixo dos panos para tentar entender onde a irmã tá e o que realmente está acontecendo ali. A construção do suspense é o ponto alto do filme, não tem pressa, ele vai te cozinhando meio em banho-maria. Você sente que tem alguma coisa ali muito errado, só que não sabe o que é. E quando as peças começam a se encaixar, o negócio fica bem mais sombrio do que parece. A direção é do Gareth Evans, o mesmo cara por trás de Operação Invasão, então já dá pra você ter uma ideia com o cuidado absurdo da estética e das cenas de tensão. E com o ritmo da história, é aquele que sai totalmente do estilo de ação e mergulha em um terror mais sombrio e mais simbólico, quase ritualístico, que lembra até umas pegadas aqui de Homem de Palha e A Bruxa. O visual do filme também é muito marcante, tudo é muito sujo, desgastado, a paleta de cores é escura, quase monocromática, e isso ajuda aqui demais para criar aquele desconforto constante. A trilha sonora é bem discreta, mas entra aqui nos momentos certos, só para aumentar a tensão. Então, Apóstolo é um terror diferente, é mais psicológico, mais atmosférico, não é um filme para maratonar de boa no fim do dia. Ele exige atenção, porque tudo aqui tem muito significado, simbolismos, mas se você curte histórias sobre cultos, segredos sombrios e aquele terror que vai escalando devagar até deixar tenso de verdade, esse filme aqui vai valer muito a pena. Então veja lá hoje mesmo na Netflix, Apóstolo. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com séries lá da Netflix pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais uma videozão pra você. Até mais e fui!